Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, bom dia! Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador mais um programa estudando a codificação espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta manhã de segunda-feira, 12/12, de 2022, já estamos aí no final do ano, né? Chegando aí às festas de Natal, de confraternização, mais um ano sendo vencido por nós aí, né? Com todas as dificuldades, com todo o aprendizado, nós estamos seguindo a nossa trajetória, a nossa caminhada, graças a Deus. E sempre agradecendo a você, que sempre nos prestigia do outro lado, com o seu bom dia, com suas participações aqui pela Web Rádio, na plataforma do YouTube, ou mesmo aqui pelo Facebook. Então, juntos, seguiremos toda segunda aqui, exemplificando e refletindo sobre os ensinamentos do nosso mestre, querido mestre amado Jesus. Então, bom dia para você. Bom dia, Marília. Bom dia, Delcio. Bom dia a você que está aí do outro lado ou que nos ouvirá posteriormente. Que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer, nos abençoar. E mais essa semana que se inicia, que possamos ser firmes e fortes, perseverantes no ideal que abraçamos e que assim vamos vencendo. Bem a contra-gota, né? Mas vencendo a nós mesmos, não é vencer os outros. O mais difícil é vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições. Vem com a gente. Estaremos aqui com você até às 9 da manhã. Muito bem. Então, enquanto aguardamos os nossos companheiros aí, a Kátia, o Hugo, não sabemos se vão entrar, né? Nós vamos já iniciando aqui, como diz o irmão Bezerra de Menezes, tirando aqui uma mensagem do livro Pão Nosso, né? Para que nós possamos iniciar a nossa preparação. E vamos lá, do livro Pão Nosso, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, mais uma mensaginha da página 35. Sentimentos fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, 4:9. E Emmanuel discorre sobre essa carta de Paulo. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integre no campo da fraternidade pura.
que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando os cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. E essa mensagem, né, ela vem se bem a calhar e ela é muito interessante porque quando a gente pede a Deus, pede aos céus, pede aos bons espíritos, toda essa compreensão de amor, de união fraternal, disso, daquilo, mas Jesus já nos falou disso há mais de 2000 anos. Então, se nós já temos essa receita, que é somente amando uns aos outros, é fazendo e desejando ao nosso próximo aquilo que queremos para nós mesmos, a gente não precisa de receita milagrosa. A gente não precisa estar buscando mais nada, porque quando a gente tirar da letra e realmente praticar essa máxima de Jesus, muitas das dificuldades que assolam a humanidade, elas estariam sanadas. Quando a gente vê no outro não um opositor, mas um irmão, filho de Deus, e que tem as mesmas dificuldades que nós mesmos, se ele não pensa como a gente, não age como a gente, porque cada um tem a sua individualidade. E é preciso também respeitar o tempo de cada um. Talvez o que nós já fazemos, já aprendemos, ele ainda não, mas isso não significa que somos perfeitos. No olhar de outro que está um passo à frente da gente, a gente também ainda deixa muito a desejar. Então, quando temos esse sentimento, esse olhar de carinho, de compreensão e de fraternidade para com o nosso semelhante, nós viveríamos esse mundo de paz que a gente ainda está lutando para buscar. Bom, temos a nossa companheira Kátia, né? Bom dia, Kátia. Bom dia, Delson. Bom dia, Marília. Tudo bem com vocês? Bom dia, Catinha. Bom dia. Opa, bom dia também a todos os nossos espectadores que nos acompanham, irão nos acompanhar. Agradeço mais essa semana aqui, poder estar aqui presente e que possamos ter mais um dia de aprendizado aí. É isso aí, meu irmão. Estamos aqui. Marília estava lendo a mensagem, né? Sentimentos Fraternos, do livro Pão Nosso. E é interessante a gente refletir também sobre essas questões de nós pedirmos ao céu para consertar os nossos erros, né? Quem tem que consertar nossos próprios erros são nós que erramos, né? Os céus já nos dá todo o amparo, todas as oportunidades que nós temos, nós recebemos desde a nossa encarnação, desde o nosso nascimento. Agora, cabe a cada um de nós a nossa própria corroboração aqui no planeta Terra, na escola onde estamos matriculados, né? O professor nos dá a matéria, mas cabe a nós estudarmos para passar nas provas. Então, as notas quem tiram são nós mesmos. Não vamos pedir aos professores que coloquem os pontos aí, coloquem as médias aí para que possamos passar. Se nós não estudamos, com certeza, no final de cada estágio, de cada prova, nós vamos ser reprovados, nós vamos ficar na continuidade, né? Do grau escolar, e vamos aí, nas encarnações lá fora, procurando aprender. Agora, pedir a Deus para consertar os nossos erros, isso é falta de inteligência. Deus não conserta nossas faltas. Quem tem que consertar somos nós que
de uma forma ou de outra, desequilibramos. Então, eu vejo essa recomendação de Emmanuel muito, muito coerente nesse sentido. Pedir a Deus, sim, pedir a Deus saúde, sabedoria, pedir a Deus discernimento, para que nós possamos compreender. Eu acho que isso tudo é válido. Agora, querer a fórmula pronta, né? Aí é um pouquinho mais difícil, né? Deus não vai nos atender com certeza, ou se nos atende de forma que nós não compreendemos, né? Tem um ditado que diz que quando nós pedimos paciência, lá vem desafios, que é para a gente trabalhar essa tal da paciência. Mas é isso mesmo. Então, vamos pedindo à nossa irmã Kátia que abra um ponto do Evangelho. Primeiro, vamos fazer a prece inicial, né? Que só lemos a mensagem. Então, nesse momento, nós agradecemos a Deus, a Jesus, pelas oportunidades e reflexões dessa manhã. Agradecemos por estar com nossos amigos aqui, pela Web Rádio Cristo Consolador, por todos aqueles que buscam o Evangelho como fonte, guia seguro para a sua vida, seu aprendizado, sua caminhada, direcionar seu destino, né? Buscando sempre a paz, principalmente essa paz que nós precisamos, que é a paz consciencial. Essa paz que tem que reinar em nós mesmos. Agradecidos a Deus, nós agradecemos ao Mestre Jesus por ser esse comandante, por ser esse guia, modelo que nós temos, como exemplo de virtude e de amor. E assim, Pai, nós te louvamos com a prece nos ensinada por Jesus quando aqui esteve no meio de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora pedimos à nossa irmã Kátia que abra o Evangelho, tire um ponto para que a gente possa também iniciar as nossas reflexões. Opa. Vamos lá, então. Deixa eu só, estou com um probleminha técnico aqui. Quando você resolve, já vamos dando bom dia aqui para nossa irmã Célia Zacarias. Excelente dia e semana para todos. Muito bom dia. Bom dia, Célia. Né? Ela que está sempre conosco aqui também nas noites, né, às 18 horas, fazendo as reflexões sobre o Evangelho, né, sobre temas, né, que nós temos do Refletindo com Jesus, né, todos os dias, programa diário da Web Rádio. E aí nós agradecemos pelo companheirismo, pelo o carinho e a dedicação que ela tem com todos os trabalhos, né, e com todos nós aqui da Web Rádio. Bom dia para você também. Kátia? Então vamos lá. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio de cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas passadas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor não lhe ficar agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação.
Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor, aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que haviam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Olha, são tantos ensinamentos que nós vamos aprendendo, né, com os evangelhos, com os escritos que Jesus nos disse, e ele falava por parábolas, e nessas pequenas histórias a gente vê tanta luz que vem sobre a nossa mente para a gente entender um pouco daquilo que Jesus tanto fez para nos passar, nos deixar aqui gravado. E que a gente pouco ainda se importa na nossa prática, né, do dia a dia. Então, a gente precisa pensar que nos conflitos que nós temos nesse mundo, que nas adversidades da vida, tudo tem, né, no final das contas, um sabor. Tudo tem uma forma da gente melhorar-se como pessoa, aproveitando em todo sofrimento temos um aprendizado. Nessas lutas diárias que nós vamos tendo no nosso dia a dia, nessas dificuldades. E aqui sempre nos traz, né, que muitas das nossas dificuldades são aquelas dívidas que nós contraímos ao longo das encarnações. Nós deveríamos ficar muito felizes por nós termos uma forma, né, uma oportunidade que Deus nos deu de saldar cada débito. Porque como espíritos estamos aqui reencarnados para a gente experimentar a nossa vida, além das pequenas alegrias, também o sofrimento, porque nós contraímos débitos. E devemos, sim, agradecer a Deus, bendizer ao Pai, né, pela oportunidade, porque muitos ainda não tiveram essa oportunidade que nós temos. Hoje eu penso que nós, como eu, o Delcio, a Marília, estamos aqui, a Célia, a Zacarias, nossa irmã também, né, irmã da rádio, nosso ouvinte está aqui, nós estamos nos esforçando para tentar fazer um pouco, né, do bem, de colaborar com o nosso próprio desenvolvimento, porque esse é deve ser o nosso principal objetivo. Nós devemos nos dar por muito satisfeitos, porque temos essa oportunidade de experimentar numa religião, debruçar aqui de verdade, né, sobre os livros que falam e comentam e explicam sobre o Evangelho de Jesus, da melhor forma que nós temos de saldar a nossa dívida, de viver melhor, de sermos felizes, de praticar o bem, de termos oportunidade, né, de evoluir, enquanto muitos ainda estão esperando essa oportunidade bendita de Deus. Quantos ainda estão, né, do outro lado da vida, ainda nos vales de sofrimento, aguardando o momento, uma luz que brilha dentro de si próprios, porque muitas vezes ainda nem despertaram para isso, estão lá como se fosse no muro de lamentações, como se fossem os grandes sofredores, como se fossem se achando esquecidos de Deus, e nada mais é do que a falta daquela próprio clique que nós temos ali para o nosso despertar. Então nós devemos sim agradecer a Deus, porque já conquistamos essa oportunidade da reencarnação, esse bálsamo, para a gente poder fazer o bem, para a gente poder experimentar, né, mesmo nos sofrimentos que nós temos, sempre recordar que se nós estamos aqui sofrendo, pensarmos que Deus suavizou essa parcela do sofrimento, e também como uma forma dele nos mostrar que nós temos sim oportunidade de saldar o nosso débito, de melhorar-se como pessoa,
e dentro de todo esse sofrimento, que nada mais é 1/100º daquilo que nós cavamos como dívidas pretéritas, nós temos uma forma de melhorarmos como pessoa, de aprender, porque sabemos que de todo pântano nasce uma bela flor. Então, de todo o mal, de toda a dívida que nós temos, de todos os sofrimentos que nós experimentamos, de tudo isso nós podemos tirar uma lição, ou seja, do nosso próprio pântano que nós experimentamos, nosso pântano moral, vai nascer uma bela flor, se nós conseguirmos, dentro de tudo isso, ver aprendizado, ver experiências boas, ver formas de se melhorar como pessoa, de perdoar os nossos irmãos, de nos perdoarmos principalmente, porque o perdão deve abranger a tudo e a todos, inclusive a nós mesmos, porque não somos melhores nem piores que ninguém. Dentro dessas escalas, né, que nós vemos, né, na evolução, todos estamos mais ou menos no mesmo nível, uns procurando avançar mais, outros um pouco estacionados, mas nós todos somos colocados no mesmo ponto de partida. E o avanço na escala depende do nosso esforço. Então, ao invés de chorarmos, ao invés de ficarmos nos lamentando diante do sofrimento, pensando que Deus está nos castigando e que nós não merecemos isso, que nós merecemos situações melhores, sim, logicamente, porque Deus, como um bom pai, como amoroso que Ele é, Ele não... A gente deve pensar, Deus, como um pai infinito de amor, Ele nunca vai se regozijar com o nosso sofrimento, com o sofrimento de um filho, de qualquer filho dele, qualquer pessoa que seja encarnada nesse planeta. Deus nunca vai se regozijar com o nosso sofrimento e falar assim, puxa, bem feito, meu filho está experimentando essa dor porque ele precisa aprender. Jamais, jamais. Porque se nós amamos os nossos filhos com os nossos poucos conhecimentos, né, nos sentimentos, e não desejamos que os nossos filhos aqui sofram, nesse mundo de provas e expiações, que dirá Deus, que já está que é acima de tudo e de todos, que é o Criador de tudo e de todos, que tem um amor infinito, nós nunca vamos conseguir medir o amor infinito do nosso Pai. Então, imagina que se Ele vai querer que nós soframos, jamais. Mas, logicamente, que se nós estamos experimentando a dor e o sofrimento que a gente mesmo precisa de passar, a gente precisa experimentar, a gente tem que pensar da seguinte forma: vamos aprender o mais brevemente possível a lição, porque lição, né, já vivida, já aprendida, é lição cumprida que não vai mais retornar. E que nós vamos passar para o nosso próximo passo. Nós vamos experimentar mais felicidade e mais amor, porque naquela parcela de sofrimento que nós aprendemos, nós, passando daquela lição, nós vamos vendo que evoluímos um pouquinho. E aí sim a gente pode experimentar, né, um vencimento sobre uma questão moral que nós temos, muito forte, e quando a gente aprende a lição, a gente não vai mais ter a dor por aquela questão moral que a gente atravessava de dor e sofrimento. Se nós, muitas vezes, passamos por questões relacionadas, vamos dizer assim, a situações que provocam a nossa ira. Quando nós somos muito suscetíveis de sermos pessoas raivosas, de experimentarmos essas dores nesse sentido, e que a gente não consegue se dominar, a gente sabe o quanto a gente sofre. Mesmo sabendo que às vezes até tenhamos razão, a gente sabe o quanto é doído a gente ficar com raiva, a gente não quer, a gente quer ficar feliz, a gente quer perdoar, mas às vezes a gente tem tanta dificuldade que a gente não consegue. Então imagine se a gente consegue passar por essa fase, né? A gente pensa assim, chega num ponto que a gente fala, puxa vida, Deus me auxiliou tanto que hoje, com essas lições do Evangelho de Jesus, eu não peco mais nesse sentido. Eu não tenho mais esse débito. Eu não vou contrair mais questões, mais dívidas relacionadas a essa parte da minha moral. E a gente se vê como vencedor nessa questão, então pode acontecer o que tiver que acontecer, mas nós vamos estar o quê? Em comunhão conosco e com Deus. Não vamos mais ser torturados pela ira. Olha que sentimento bom que nós vamos experimentar se nós vencermos uma dessas dificuldades que nós temos. Então nós vamos experimentar mais alegrias, porque fomos vitoriosos sobre nós mesmos, e essa é a maior dificuldade que nós temos vivendo nesse plano. Experimentarmos esses débitos, vencermos eles, criarmos, sim, né, nós nessa conta, nós criarmos um saldo positivo de vitórias
e não termos mais sofrimentos relacionados às nossas questões morais. Então, essa é a nossa maior preocupação, o nosso maior investimento que nós temos na nossa vida, de vencermos as nossas próprias dificuldades. Então, vencermos essas questões, passar dessa fase de sofrimento que nós contraímos com os débitos nossos, nós vamos experimentar alegrias, e mais alegre ainda ficará o nosso Pai, de vermos que a gente chegou um pouquinho mais ao lado dele, vencemos as nossas dores, nossos sofrimentos, e vamos assim passando para uma próxima fase, uma próxima questão, porque aquela já nos incomodará mais, aquela já não vai mais revolver as nossas entranhas. Não, porque a gente já venceu essa etapa. Então, quando a gente pensar que a gente tem dívida, tem débito, a gente pense que nós mesmos contraímos, que foi por nossa própria falta de conhecimento, nosso próprio descuido, e que Deus, quando a gente vence a etapa, vai ficar feliz conosco. Ele não se sente bem vendo nós, não vai sentir felicidade vendo o nosso sofrimento. Os seus filhos, ele sabe que todos merecem alegria. E é por isso que ele nos dá tantas oportunidades do progresso. É nós que muitas vezes, com as nossas lentes escuras do mundo, a gente não enxerga. Tá, às vezes, na nossa frente, a gente estica a mão, mas não consegue alcançar, porque nós estamos ainda na escuridão. Quando a gente experimentar a luz, a gente vai acender essa chaminha dentro da nossa mente, do nosso coração, e essa chama que vai nos guiar para o caminho do bem, vai nos guiar para o caminho do amor. E aí não vai haver mais saldos negativos, somente positivos. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, porque Ele nos dá todo o amor que nós precisamos. E assim nós vamos caminhando mais alegres pela vida, sabendo que Ele olha sempre por nós e nos dá as oportunidades que a gente precisa de resgatar nossos débitos. Muito bem, dona Kátia. É isso mesmo. Vamos refletindo, né? Aos poucos nós vamos adquirindo aí condições, né? Precisas, essas condições tão especiais que nos conduzem aí à nossa perfeição. Vamos mandando um bom dia para a nossa querida Vera, né? A nossa querida Vera aqui da Web Rádio, ela que apresenta, ela, o Alessio, né? E os convidados aí, o programa Eu, Você e Emmanuel, todas as quartas-feiras, às 20 horas. E está sempre conosco aqui também nos prestigiando. A gente manda um bom dia e tenhamos aí uma excelente semana. Bom, nosso tema de hoje está no capítulo 13, iniciando o capítulo 13, tem aí como tema central que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Tem muito a ver com o tema que a Kátia estava até comentando, né? Então, nós vamos estar lendo aqui o item, eu vou ler o item 1 para a gente já iniciar aqui, depois eu deixo que vocês continuem aí o 2 e o 3, né? Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Está lá no livro de São Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Bom, vou parando por aqui e já vou iniciando aí, né, nas nossas reflexões sobre essa questão de ostentação. Né? Esse item do Evangelho é interessante para que a gente possa refletir sobre as questões da humildade, né? Às vezes da vaidade, do orgulho, que ainda impera muito dentro de nós. E Jesus nos recomenda aí a fazer esse bem sem alarde, né? Isso nos leva direto aos ensinamentos do Mestre, quando ali na presença, ali dentro do templo, ele observava ali o comportamento, né? O comportamento de todos que ali estavam, e geralmente fazia as suas ofertas ali, né? Deixando ali no gasofilácio, que era a urna onde depositavam ali as suas oferendas ali, as suas doações,
e de repente todos que entravam ali jogavam aquela vultuosa quantidade ali dentro, né, em espécie, e batia lá uma sineta para que todos pudessem observar a ação feita, tal, como forma de expressar o seu contentamento, né, a sua alegria, né? E aí aquela mulher praticamente nada tinha, uma moeda só, ela vai às escondidas, desvinculando da presença de todos, procurando ser ali, né, o mais anônima possível, e chega ali, deposita aquela moedinha, e Jesus chama a atenção de todos quando diz que foi a maior esmola do ato ali concretizado, né, naquele momento. Porque ela não deu aquilo que sobrava, ela deu aquilo que tinha. Né? Tudo que tinha. Tudo que tinha. Então, ela fez a sua ação, foi saindo de fininho, sem tocar, sem tocar na trombeta, sem chamar a atenção de ninguém. É nesse tipo de comportamento, nesses ensinamentos que Jesus nos chama a atenção. Para que também nós façamos igual essa mulher da parábola do óbolo da viúva, né? Nós possamos também fazer essas boas ações, mas no anonimato, não precisamos alardear, né? Sair vangloriando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque, na verdade, todas as vezes que nós fizemos o bem a alguém, às vezes até de bom coração, às vezes até né? Mas que nós vamos alardear, nós vamos colocar o nosso irmão, às vezes, em dificuldades, envergonhá-lo, né? Vamos fazer ele ficar... se sentir humilhado. Se sentir, né, humilhado diante daquilo, porque ninguém gostaria de passar por dificuldades, né? Mas a vida nos impõe situações que nós desconhecemos o porquê e às vezes necessitamos da ajuda de irmãos. Mas essa ajuda que ela seja sincera, ela seja do fundo do coração. Não uma ajuda espalhafatosa, uma ajuda de forma a expor a dificuldade do semelhante. A gente vê muito isso nas redes, às vezes até em redes sociais, às vezes até expondo através de fotografias, de comentários. Cada um é cada um. Deus sabe de cada um. Mas o ideal é seguir o Evangelho. O Evangelho é um guia, é um roteiro seguro para as nossas ações. Lembrar que muitas das vezes os apóstolos de Jesus não tinham coisas materiais para ofertar. Mas até mesmo as palavras, né, eram pautadas, as palavras eram sinceras. Jesus já recomenda o seu sim, sim, não, não. Então, eles seguiam muito as orientações desse mestre. Né? E eu gosto muito dessa passagem quando diz também que, estando Pedro, né, diante de uma igreja, alguém lhe pediu uma esmola, e ele não tinha dinheiro para... Né? Na realidade, não tinha nenhum dinheiro, nenhuma moeda para dar. Então, ele convidou o irmão. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Estendeu a mão. Às vezes, as nossas mãos é tudo o que as pessoas querem que a gente estenda. Né? Cumprimentá-los, ou mesmo então, falar uma palavra amiga, né, através do gesto de orientação. Observar, mas observar com um olhar do Cristo, olhar de amor. Mas, às vezes, ainda somos muito duros, até mesmo nos olhares, né? Às vezes nem falamos nada, mas o nosso olhar diz tudo. É um olhar crítico, um olhar seco, sem sentimento, sem emoção. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é tudo que Jesus nos pede, né? Para que a gente faça com um olhar de carinho, de amor. E é a passagem de Emmanuel, né? Hoje nós estamos no linguajar dos homens, hoje nós estamos por cima, nós estamos caminhando bem, né? Equilibrados. Amanhã, a Deus pertence. Nós não sabemos que esses mesmos pés que pisam firme hoje, amanhã pode sofrer algum tropeço. Então, é preciso refletir sobre isso. Acho que ninguém gostaria de estar em lugar nenhum pedindo nada para ninguém. Às vezes, como eu disse, há situações que são impostas e que nós desconhecemos e não cabemos fazer aqui
julgamento dos porquês. Você queria falar? Pode ler. Então, aqui no item 2, dando continuidade, uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Assim quero, fique curado. E nesse momento a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse: Não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Então, é importante aqui ressaltar que todos nós temos as nossas lepras, as nossas enfermidades. E é muito bom quando alguém estende a mão para a gente. A gente se sente compreendido, se sente amado, se sente, assim, não se sente inferior ao outro. Então, às vezes, a gente não tem as feridas expostas, mas quando nós chegamos, inclusive no acolhimento fraterno, ou um irmão chega até a gente expondo a sua dor, é muito importante a gente lembrar dessas orientações de Jesus para também estarmos acolhendo, sem julgamentos, sem querer direcionar caminhos, faz isso e faz aquilo, porque o guia seguro é Jesus, o roteiro é o Evangelho de Jesus. Então, ainda que nós não temos essa capacidade de fazer como Jesus, de limpar as feridas do nosso irmão, mas nós podemos sim estender a mão para ele, para que ele se sinta um pouquinho melhor do que ali chegou, sair dali se sentindo amparado, se sentindo acolhido e sabendo que nenhum filho de Deus está sem o amparo seguro. E eu li em algum livro, que não me pergunte agora qual é, se depois eu lembrar eu vou procurar e trazer aqui, que conta-se que Francisco de Assis, antes da sua... Francisco de Assis, não, é o outro, é que eu não estou lembrando agora. Lembra aí? Vai contando aí. Então, espera aí que eu vou lembrar o santo. Santo Agostinho, lembrei. Eu gosto muito da história dele. Então, antes da conversão dele, né? Já ali no início, quando ele já tinha ouvido falar de Jesus e já estava lutando contra as suas dificuldades para compreender a si mesmo, ele tinha uma verdadeira rejeição pelos leprosos. Aquilo não é porque ele queria, era da natureza dele, ele tinha que vencer a si mesmo para poder enfrentar aquilo. Assim como cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles. E estando uma vez em uma praça, um leproso aproximou dele. Mas esse leproso, ele não pedia moeda, ele não pedia esmola, ele não pedia nada, ele pedia um abraço. E ele ali, se sentiu assim muito, numa dificuldade tremenda, porque como que ele ia abraçar um leproso se era a sua maior dificuldade? Mas ele, reunindo as suas forças e lembrando de Jesus, ele pensou profundamente, se Jesus estivesse ali, o que ele faria? E ele, ali naquele ato, como se estivesse abraçando o próprio Cristo, ele deu aquele abraço naquele leproso, como se estivesse abraçando o próprio Cristo. Mas ao se desvencilhar do abraço daquele irmão, ele olha para aquele irmão e contempla o próprio Cristo em seus braços. Então, eu até me emociono, porque muitas das vezes o Cristo está aí, em um leproso, e o irmão que chega até a gente, e muitas vezes não, sempre está pedindo alguma coisa, falando dos seus desafios, falando das suas dores. E é com esse olhar, vencendo nós mesmos, as nossas dificuldades, é que nós temos que acolher a dor desse irmão,
lembrando que ali também, se não está a figura do nosso Mestre Jesus, que nós ainda não temos esse olhos de ver e essa capacidade de contemplar naquele irmão o Cristo, mas sabendo que ali tem a essência do Cristo, tem a essência do nosso Criador, e que muitas das vezes, num acolhimento fraterno, numa conversa casual com o vizinho, com alguém que chega, que conversa, que desabafa com a gente, ali está o Cristo. Ali a gente pode sim estar falando em nome do Cristo e para o Cristo. E eu queria só registrar isso aqui, porque quando eu li essa passagem, muito me emocionou e me emociona até hoje, porque são as oportunidades que a vida coloca em nosso caminho para estarmos vencendo a nós mesmos. É o nosso teste, para saber em que grau de evolução nós estamos e se nós estamos lutando contra as nossas dificuldades para vencermos a nós mesmos. Passa a palavra. Eu vou ler mais um trechinho aqui, mas já tocou bastante mesmo, né, Marília? Essas palavras, esses ensinamentos são exemplos que a gente precisa mesmo, né? Para a gente se encher também de boa vontade e para continuar, né? Aqui continua, em fazer o bem. Ah, só perguntando, você falou, Marília, o item 3 ou até o 2? 2. Só O dois. 2. Ah, então tá bom. 2. Então eu vou no item 3, né? Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais dá à vida presente, e que dá mais valor à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há só que dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Esse texto é grandinho, né? Então eu já vou parar por aqui, que nós já estamos quase, né, na parte final do programa. Então aqui nesse pequeno trecho já mostra que a gente tem uma limitação muito grande com relação a fazer o bem. Em primeiro lugar, é a dificuldade de fazer algo de bom, né? Fazer alguma boa obra. É como dizia Paulo de Tarso, né? Porque se nós tivermos somente fé, fé sem obras é letra morta. Então para nós não vai adiantar só ficar nessa questão mesmo das teorias. E decidir em fazer o bem, como que a gente vai fazer esse bem? Como que a gente vai colocar em prática? E aí começa uma grande revolução dentro de nós. Porque nós queremos, apesar de sabermos que a nossa vida presente, ela é uma pequena parcela do todo no universo, na questão aí eterna, na eternidade, é um pequeno pedaço, uma pequena fração, a gente se incomoda, a gente se importa muito com a opinião alheia ainda. Então, por isso que muitas vezes a gente quer fazer algo de bom, mas a gente tem que mostrar para as pessoas que nós estamos mudados, que somos diferentes, que somos bons, né? Só que temos que prestar muita atenção. Aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem espíritas, sabe que a vida, ela continua além dessa. Nós temos uma eternidade toda aí pela frente. E que nós vamos prestar contas dos nossos atos não é aqui para os homens. Porque nós não estamos aqui com essas questões morais a mostrar aqui para os homens da lei do nosso planeta Terra, que nós estamos melhorando como pessoas, estamos praticando bem, que somos melhores. Nós devemos contas a Deus. E a Deus a gente não precisa de ostentar, muito pelo contrário, nós precisamos de agir
sempre na calada da noite, sempre ali no quietinho. Quando a gente vai fazer algo de bom, esconder as nossas mãos, não só uma, como dizia Jesus, e deixar uma pontinha de um dedo lá para deixar ali alguém entrever que nós fizemos algo de bom e sair espalhando os nossos atos. Então a gente precisa prestar muita atenção. Se formos bons, a gente precisa de deixar nosso orgulho de lado. Porque o mérito de todos os atos que nós praticamos vai depender daquilo que nós fizemos da melhor forma possível. Sem humilhar os nossos irmãos que recebem. Sem ostentação. Sem mostrar aquilo de bom que fizemos. Porque aqui no próprio texto diz, né, muitos dão grandes somas, né, em público, mas que em particular, às vezes tratam suas famílias com muita má vontade, tratam seus empregados de forma insolente, não faz nada daquilo que está ali na sua obrigação de fazer, não avançam, não vão além porque estão no anonimato, e sempre tem que esperar alguém para perceber que vai ter o reconhecimento do que ele fizer. Então ali todo o ato de bondade, todo o mérito que poderia ter nesses atos, cai por terra. Cai por terra porque quis ali, com seu orgulho, colocar em evidência uma coisa que seria tão proveitosa, tão boa, né? Uma satisfação íntima entre si próprio e Deus, fez perder todo o mérito daquela atitude. Então nós, como espíritas, nós como cristãos, precisamos de mostrar como nós aprendemos na literatura espírita, como nós vemos a prática das boas obras. Não tentar fazer o bem só porque nós precisamos de mostrar para os outros, porque o que adianta nós mostrarmos para os homens? São eles nossos salvadores? Não. Os homens, os outros homens, aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, nossa família, nossos amigos e toda a sociedade, estão no mesmo pé de igualdade que nós, também dependendo de fazer o bem para se elevar a Deus. E nós não seremos julgados pelas obras pelos homens aqui na Terra, como os códigos morais, não. Aqui temos códigos físicos de condutas físicas, código civil, código penal, código de todas as maneiras, aí, códigos eleitorais, todos os códigos da vida, só que não são nesses atos. Está certo que aí também nós devemos ter para um dever cívico, né? Para com a nossa legislação humana, com o nosso governo, e fazer o bem, né? Porque a gente também precisa de praticar, né, as boas atitudes, né, mostrando que nós somos pessoas, né, que estamos ali, somos ordeiras e estamos colaborando com o bom desenvolvimento da sociedade. Mas as questões morais e íntimas, nós devemos contas a Deus. E quando chegarmos do outro lado, como nós vamos mostrar as nossas mãos? Elas estão carregadas do quê? De flores, de boas atitudes? Ou elas estão carregadas ali de dor e sofrimento? Estão carregadas de orgulho? Então, essa é uma questão que nós devemos pensar. Se nós cremos como seres que somos, crendo na eternidade, então de nada adianta nós ficarmos ostentando aqui as práticas, né, que nós fazemos, às vezes até são pequenas, nem são tão vultosas assim, e aí a gente perde tudo no caminho. Quando chega do outro lado, estamos num placar ainda zerado, né? Não avança nesse placar nunca. Então aí a gente precisa de pensar, né, como que estão as nossas atitudes, como que nós colocamos em prática todas elas, e se estamos fazendo por mero orgulho, né? Então vamos pensar nisso, tentando mudar os nossos próprios padrões. É muito importante para nós. A gente sabe que é difícil sim, né, lidar com o nosso orgulho. A gente tem, assim, aquela vontade de sempre colocar para o outro ali, olha o que eu fiz, olha como é bom, olha como eu sou assim, olha como eu sou assado. Mas aí, né, o mérito perde. Se por acaso, mesmo com todo o cuidado, escapou ali da nossa... Porque também, né, às vezes as pessoas que recebem o bem, elas gostam de falar, de mostrar que são gratas. Aí não é nossa responsabilidade, né? Aí é a pessoa que está ali sendo grata. Aí a gente não pode recriminar uma conduta, né? A gente tem que, né, você ficar feliz. Mas da nossa parte, tentar sermos o mais discretos possível, para que a gente não perca nada, porque o tempo já está aí correndo e a gente precisa
de mostrar assim a Deus, né? Deus nosso Pai, que nós estamos melhores, convencer a Deus. E do restante, a gente não pode conter, né? A gente não tem controle sobre tudo. Então é isso aí, meus amigos, né? Fica minhas pequenas reflexões aí, minhas humildes reflexões. Não podemos esquecer que André Luiz, quando encarnado, aquelas receitas que ele prescrevia, muitas das vezes até a contragosto, por insistência da secretária, foi muitas daquelas receitas e esse sentimento de gratidão de algumas pessoas foi o que chegaram até ele como um bálsamo, quando ele ainda estava, né, nas esferas umbralinas. Então, aquelas pessoas que tinham esse reconhecimento, esse sentimento de gratidão por ele, que oravam por ele, isso era um verdadeiro bálsamo durante esse período de sofrimento pelo qual ele passou. Então, todo o bem que espalhamos, às vezes a gente nem sequer se lembra. Aquilo foge da nossa mente, não fica, né, nem lembrando mais daquilo. Os anos passam, a gente esquece. Mas aquele que recebeu, em algum momento se lembra da gente e aquilo vai transformar em oração, em uma vibração positiva. E é esse que é a nossa verdadeira colheita. É todo o bem que espalhamos, onde quer que estejamos, onde quer que a gente vai, esse bem nos acompanha. Ele é o nosso advogado em qualquer época da nossa vida, seja aqui no corpo, seja no plano espiritual. É interessante a gente analisar essas questões, né, da própria caridade, né, do amor, né? É que tem tantas instituições, tantas pessoas fazendo bem, levando ações coletivas aí, alimentos, roupas. Eu me lembro aqui de passagem, Casas André Luiz, Amigos do Bem, né? Exército da Salvação, Legião da Boa Vontade, tantos e tantos aí, né? Que fazem trabalhos que auxiliam, né, multidões de pessoas e que às vezes nós não damos a mínima importância, pensando que a gente não pode colaborar, não pode auxiliar, sendo que R$ 5 por mês vai fazer, né, já faz uma grande diferença nessa ajuda, e às vezes é insignificante para a gente, e a gente às vezes não doa isso. Então é preciso a gente, se a gente não tem esse trabalho coletivo de levar alimento nas ruas, nos bairros, mas que a gente observe, né, aqueles irmãos que estão ali fazendo esse trabalho. De uma forma ou de outra, dá para a gente participar, né, nesse anonimato, que a gente faça chegar a esses irmãos essa ajuda, a essas entidades essa ajuda, né, sem ser preciso alardear. Então, às vezes a gente nem é morno, nem é frio, nem é quente, fica naquela, né? Não faço nada porque... Mas a gente tem condição de fazer, sim. Então, essa é mais uma das reflexões, né? Não precisa a gente estar falando e nem precisa a gente estar alardeando. Vamos idealizar um projeto dentro de nós e vamos fazer com que chegue, né? Se não diretamente pelas nossas ações, mas por aqueles que fazem, porque eles precisam da nossa ajuda, do nosso apoio. Então, esse despertamento é que ainda necessitamos ainda despertar. Isso vai ser realmente o que vai contar um passo a mais na nossa evolução, porque desafios todos nós vamos ter. Será que nós vamos esperar ganhar a loteria ou sonhar ganhar a loteria para depois querer fazer algumas ações do bem? Vamos lembrar que André Luiz, através de Chico, conta muito dessas histórias. Quando eu ganhar a loteria, eu vou fazer e acontecer. Na realidade, a pessoa até ganha e depois termina fugindo, até mesmo dos seus compromissos, daquilo que comprometeu com a palavra. Então, você ia dizer alguma coisa? É que a gente, muitas das vezes, nós, no nosso comodismo e sempre protelando, nós ficamos esperando poder fazer o muito. E esquecemos que uma grande construção, ela se começa na base, no alicerce, né? No cavar, no plantar os tijolos, fazer tudo isso.
E assim são as grandes ações da nossa vida. Como que nós vamos idealizar um grande projeto e colocar ele em prática se nós não pegamos, né, nem sequer a enxada para cavar lá, para fazer o alicerce? Olha, a participação da nossa querida irmã Márcia Frias, né? Ela diz assim, exatamente, devemos despertar no próximo e em nós mesmos o sentimento de gratidão. A gratidão é filha do amor. Olha, que coisa maravilhosa, né? E complementando aqui, a nossa irmã a Célia diz, agradecida por esse momento de luz com esses ensinamentos sublimes. Na realidade, são palavras, né, que nós estamos aqui procurando extrair de nós mesmos, né? Mas, acima de tudo isso, que colocarmos essas palavras nossas em atitudes, em ações, porque palavras, às vezes, o vento leva, né, são esquecidas, né? E como diz a nossa irmã Márcia, a gratidão que nós temos no sentimento do nosso próximo é o que nos liga diretamente com Jesus, no amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Só vamos refletir melhor na dificuldade do outro, no que o outro está passando e necessitando de nós, quando verdadeiramente olharmos para o nosso irmão e sentirmos essa mesma essência, esse mesmo amor que nós temos por aquele que está direto conosco, debaixo do nosso teto, que no momento está como nosso filho, como nossa esposa, como nosso esposo. E aí a gente olhar o nosso próximo e reconhecer nele essa grandeza. Ele pode estar um pouco mais distante fisicamente de nós, mas é a essência da mesma essência, é filho do mesmo pai, está na mesma escola, né, na escola, e se diretamente não está conosco, ou já esteve, ou estará em alguma época que nós desconhecemos. Então, nada melhor do que começar por hoje. Bom, eu já vou por aqui fazer meus agradecimentos, encerrar minha participação, porque falta 4 minutos para não estourar o tempo. Agradecido a você, Kátia, a vocês que estão aí do outro lado, aí, nos brindando aqui, nos presenteando com suas palavras, e a você, Marília, por estar sempre comigo. Bom dia a todos. Gratidão, Delso, Catinha, por estar sempre com a gente, sempre nos auxiliando, passando o seu grande e brilhante conhecimento. Que Jesus te fortaleça na sua caminhada, você, sua linda família. Gratidão a vocês, amigos e irmãos que estão aí do outro lado, também nos auxiliando. Isso aqui é um bate-papo coletivo, onde cada um vem a somar. Nós não sabemos nada. Nós, como diz o doutor Bezerra, né? Sozinhos somos pontos de vista, mas juntos somos união. E que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Eu que só tenho a agradecer vocês, meus amigos, Delson, Marília, que também me incentivam nessa caminhada. Às vezes a gente tem as coisas do dia a dia, né? Que às vezes nos impedem um pouco, né? De avançar um pouco mais nesse caminho, mas sempre temos os irmãos aí que nos impulsionam para frente. Aí eu agradeço muito a vocês por me dar esse impulso aí muito grande, fazendo com que a gente, né, estude, experimente aí na vida, né, nesses pequenos atos que a gente tem, né, o aprendizado aí tentando colocar em prática o que a gente vai aprendendo devagarzinho. Agradeço muito e agradeço a todos os nossos ouvintes que com seus comentários aqui nos enriquecem o programa. Márcia Frias, a Vera, a Célia, só tenho a agradecer, né? E assim eu convido a todos nesse momento para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Vamos nesse momento agradecendo a Deus esse lindo programa que Ele nos deu de presente com seu amor e com sua luz. Vamos agradecer, levando as nossas vibrações de amor e de luz até os infinitos espaços desse planeta, desse universo, para que possamos expandir todo o amor, toda a gratidão, toda a luz que nós recebemos no nosso dia a dia, envolvendo a tudo e a todos com todo amor e carinho. Vamos envolvendo com muitas bênçãos de Jesus, todos os necessitados, que todos possam receber o auxílio do nosso Pai Maior, assim como nós recebemos de vossas mãos, que essas bênçãos alcancem a todos, independentemente de quem quer que seja, esteja longe ou perto, seja da nossa família ou não, seja do nosso círculo social ou não, não importa, que as bênçãos, o bem alcance o coração de todos,
para que numa egrégora de amor e de luz, que seja formada, que possamos nessa sintonia, termos essa troca constante de energias do bem e do amor. Vamos agradecer nesse lindo programa com a prece que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijos, pessoal. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.